Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rildo, de matemática, e o tema da aula de hoje é fatoração. E nessa aula vamos ver um primeiro caso de fatoração que se chama colocar o fator comum em evidência. Fatorar nada mais é do que colocar em forma de fatores, em forma de produto, em forma de multiplicação. Então aqui, gente, está aqui, gente, ó, fatorar uma expressão algébrica, uma expressão que tem números e letras, né? Fatorar uma expressão algébrica é colocá-la em forma de fatores, em forma de produto, de multiplicação. Exemplo, você tem o 15. O 15 pode ser decomposto em dois números primos. 3 vezes 5 é 15. O 3 e o 5, que estão multiplicando um pelo outro, são chamados de fatores. O resultado, 15, o resultado de uma multiplicação é chamado de produto. O 3 e o 5 são chamados de fatores, ou seja, está abrindo o 15 num produto, numa multiplicação de dois números. Mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado é o produto, mas ele é o resultado da multiplicação de x vezes x. Então o x aqui, cada x desse é chamado de fator. Então o valor, a letra, o número que está multiplicando um pelo outro são chamados de fator, ou no caso aqui no plural, fatores. O resultado é chamado de produto. Gente, para fatorar uma expressão algébrica que tem números e letras, usando o primeiro caso, que é o fator comum, é assim. Você tem aqui nesse exemplo, xy mais 2 vezes x. Eu pergunto para vocês, o que nós temos nesse monômio que está repetindo aqui? Tem aqui e aqui. Isso mesmo, é isso que você pensou, é a letrinha x. Então o x é chamado de fator comum, porque ele aparece no primeiro termo e no segundo termo aqui. Então o x você vai colocá-lo em evidência. Vai colocar a letra x e um pontinho de multiplicação. Eu exagerei aqui, mas é um pontinho de multiplicação. Você vai abrir o parênteses, fechar o parênteses, colocar o sinal que estiver aqui, no caso é uma soma, né? E vai pensar, gente, x é o fator comum, você colocou, isolou. X vezes o que para dar xy? Bom, esse x já está aqui. O que falta colocar aqui dentro para dar o xy? É isso mesmo, a letrinha y. Se você multiplicar x vezes y, vai dar o xy. Agora, gente, vamos pensar no 2x. Você tem um x aqui. X vezes o que para dar 2x? Esse x já está aqui. O que falta colocar aqui? O número 2. Muito bem. Então, vamos conferir. X vezes y, xy. X vezes 2, 2x. Pronto, você fatorou essa expressão algébrica. Fatorar é colocar em forma de multiplicação, em forma de produto, perdão, em forma de fatores. O x é o primeiro fator, o y mais 2 é o segundo fator. Okay. Certo, gente? Vamos para o segundo exemplo. Nós temos aqui xy ao quadrado mais 5x. O que nós temos nesse monômio que repete nesse monômio aqui? Isso, é a letrinha x. Está aqui e repete aqui. Então, o x é chamado de fator comum. Você vai isolar o x, um pontinho, vai abrir um parênteses, vai pegar a operação que tem aqui, que é a adição, e vai pensar o que vocês vão colocar aqui dentro do parênteses. Veja, você tem xy ao quadrado. Esse x aqui já está aqui fora. O que falta colocar aqui dentro? Muito bem, o y ao quadrado. Aqui nós temos 5x. O x, esse x já está aqui fora do parênteses. O que falta nós colocarmos aqui dentro? Muito bem, o número 5. Então, x vezes y ao quadrado dá xy ao quadrado. X vezes 5 dá 5x. Pronto, vamos para o próximo. O que nós temos aqui nesse monômio e que repete aqui também? É a letrinha x. Aqui você tem x ao quadrado, aqui x elevado a 1, quando não tem nada. Quando as letrinhas repetirem, você pega a letrinha com o menor expoente, que no caso é o x, x elevado a 1. Abra o parênteses, fecha o parênteses, repita a operação de adição aqui no meio, né? É a que nós temos aqui. E eu pergunto, x vezes o que, gente, para dar x ao quadrado? Sim, x, porque x vezes x dá x ao quadrado. Então, você tem que colocar um x aqui dentro. Mas x vezes o que para dar agora 2x? Este x já está aqui fora. O que falta nós colocarmos aqui dentro do parênteses? O número 2.
Então vamos recordar, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2 dá esse 2x. Próximo exemplo, x ao quadrado menos 3x. Então vamos lá, o que nós temos aqui que está repetindo aqui? O x. Qual x que você vai pegar? X elevado a 2 ao quadrado ou x elevado a 1? Sim, a letrinha com menor expoente, então é o x. X elevado a 1. Abre e fecha os parênteses, pega agora o sinal que está aqui, é uma subtração, você vai repetir aqui, e vai pensar em quais são os termos que você vai colocar dentro dos parênteses. X vezes o que para dar x ao quadrado? Sim, x é o x. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes o que para dar 3x? Este x já está aqui. Quem que falta nós colocarmos dentro do parênteses? Parênteses é o 3. Então, ficou x que multiplica x menos 3. Próximo exemplo. O que nós temos aqui nesse termo que repete aqui? A letrinha x. Então, o x é o fator comum. Coloca o x em evidência. Repita a subtração no meio. Aí você tem que pensar, o que você vai colocar aqui dentro do parênteses para multiplicar com o x e para dar esse x ao quadrado aqui? Sim, é o que você pensou, o x. Porque x vezes x dá esse x ao quadrado. Bom, agora x vezes o que para dar xy? Esse x já está aqui fora. Quem que falta nós colocarmos aqui dentro? A letrinha y. Muito bem. Então, vamos conferir. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y dá xy. Agora aqui, gente, nós temos dois termos com letrinhas iguais. Você vai pegar a potência com o menor expoente, o x elevado ao quadrado. Você vai colocar em evidência, é o fator comum. Você vai abrir e fechar o parênteses, colocar o menos aqui e vai pensar, x ao quadrado vezes o que para dar x ao cubo? Sim, é o x elevado a 1. X ao quadrado vezes x elevado a 1, quando você multiplica duas potências de mesma base, você conserva a base, que é o x, e soma os expoentes. 2 mais 1 dá esse 3 aqui. Agora, x ao quadrado vezes o que para dar o próprio x ao quadrado? É esse número que está aqui na frente, é o número 1. X ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos 1x ao quadrado. Então, você tem que colocar o menos 1 aqui. Certinho? Próximo, gente. 4x ao quadrado menos x. O que nós temos aqui que está repetindo aqui? Sim, a letrinha x. Então, o x é o fator comum. Abra o parênteses, fecha o parênteses, repita a subtração e pense. X vezes o que para dar 4x ao quadrado? Vai ser 4x, porque x vezes 4x dá 4x ao quadrado. X vezes o que para dar o próprio x? Ora, se esse x já está aqui fora, quem que você vai colocar aqui dentro? Sim, é esse número que está aqui, é o coeficiente 1. X vezes menos 1 dá menos 1x. Agora, próximo. O que nós temos aqui que está repetindo aqui? Além da letrinha x, o 2 e o 4, o máximo divisor comum, o MDC, o máximo divisor comum entre 2 e 4 é o 2. Então, além do x, você vai colocar o 2. Então, vai ficar 2x é o fator comum. Você vai abrir o parênteses, fechar o parênteses e repetir o menos. 2x é o fator comum. 2x vezes o que para dar 2x ao quadrado? Sim, é o x, porque 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2x vezes o que para dar 4x? Falta colocar um 2 aqui, porque 2x vezes 2 dá 4x. Então, ficou 2x, é o fator comum, vezes, dentro do parênteses, ficou x menos 2. Próxima fatoração. 5x ao quadrado menos 10x. O que nós temos aqui nesse termo que está repetindo aqui? X ao quadrado e x, você coloca o x em evidência. O 5 está na tabuada do 10. O 5 e o 10, o máximo divisor comum entre 5 e 10 é o 5. O MDC entre 5 e 10 é o 5. Ou seja, o 5 está na tabuada do 10. Então, você vai pegar o 5 juntamente com o x e vai colocá-lo em evidência, sozinho. É o fator comum, é o 5x. Se você vai abrir o parênteses, fechá-lo, pegar esse